E já de volta ao vivo e em cores com o seu programa Vida e Saúde. Obrigado pelo carinho, pela sintonia, por sua audiência. Hoje estamos falando sobre paralisia cerebral. Conosco, uma das maiores autoridades do tema, o Dr. Luiz Carlos Costa Morisco, mais conhecido como Dr. Morisco. Ele é neurologista e também diretor clínico da Casa da Criança Paralítica de Campinas. Aceitou nosso convite, está aqui brilhantemente respondendo todas as perguntas. Eu queria mais uma vez incentivar a sua participação. Se você, futura mamãe que pretende engravidar, você que já está grávida, você que já deu à luz a sua criança, enfim, é a maneira de você perguntar, saber, enfim, ter esse acompanhamento, como o doutor sempre falou assim, o pré-natal é fundamental, porque é ali que se detecta, se trata, se aborda e se acompanha e trabalha também com o papai e a mamãe. Então vai ligando, liga para o seu vizinho, a sua vizinha está grávida, a sua neta, a sua filha, vai ligando para assistir o programa, para acompanhar e para participar também, porque a informação é tudo de bom, viu? Ô doutor, eu tinha abordado essa questão assim a meningite, né? Ou seja, a meningite também, o que é a meningite e se ela pode também influenciar isso no surgimento dessa paralisia? Pode. A meningite é um estado infeccioso que acomete as membranas que envolvem o encéfalo, que se chamam meninges. Tem 3 tipos de meninges, uma mais externa, que é a dura mater, uma intermediária, que é a aracnoide, e uma intimamente ligada às circunvoluções cerebrais, que se chama pia mater. A infecção dessas meninges, seja lá por vírus, por bactéria, por fungo ou por parasitos, representa o que nós chamamos uma meningite. E quando o encéfalo também é acometido, nós chamamos de meningoencefalite. É uma patologia, como o tema hoje é paralisia cerebral, que pode determinar paralisia cerebral na fase pós-parto, depois que a criança já nasceu. Então, é uma infecção que, uma vez adquirida pela criança, e se for uma meningite do tipo meningocócico, que é um dos tipos mais graves de meningite que existem, ela provoca com certeza lesões. Mesmo com todos os recursos que a gente tem hoje de antibiótico terapia, poderá haver uma lesão. E essa lesão, a sua gravidade vai depender do tempo em que essa criança foi atendida, da eficácia do antibiótico e qual a extensão da lesão que ficou como sequela. O doutor Morisco, no caso assim, tem lá a mamãe, a futura mamãe está lá, gestante, enfim, está grávida. Que exames, né, que exames específicos ela pode pedir, pode fazer para ver se, né, há alguma complicação aí no cérebro do seu futuro neném? É muito importante, conforme estávamos dizendo no começo, o pré-natal. Uma mãe que quer engravidar, que programa uma gravidez, ou que já está grávida e descobre que está grávida, ela precisa inicialmente procurar imediatamente... Todas as ferramentas, né? Todas as ferramentas, um ginecologista e um obstetra que vai orientá-la nesse sentido. Então, o mais importante que nós temos que perguntar para uma mãe nesse sentido é o que aconteceu com ela ou o que acontece com ela nessa fase inicial da gravidez, ou se ela quer engravidar. Então, primeiro, a prevenção de doenças infecciosas. Saber se ela teve rubéola, se ela foi vacinada ou não, se ela teve toxoplasmose ou não, se ela teve doenças do tipo citomegalovírus ou não, enfim, doenças infecciosas. Saber se ela é usuária de fumo, usuária de bebida alcoólica, não socialmente, se ela é uma dependente química, tudo isso interfere diretamente, se ela quiser engravidar ou se ela já estiver grávida. Saber de sua nutrição, se ela é uma mulher bem nutrida, se ela é uma mulher que se alimenta bem, se é uma mulher que tem saúde, porque tudo isso ela vai também transferir. Do quadro histórico, ou seja, se teve também lá atrás algum parente, algum... Isso se chama anamnese, quer dizer, uma entrevista inicial que se faz com qualquer paciente e na gravidez é fundamental. Por isso que não pode esconder nada do médico, não pode esconder nada do médico, você pode esconder dos seus amigos, das pessoas, enfim, pode esconder, mas do médico é uma questão de saúde, de vida. Agora eu vou brincar com o senhor. Se esconder
do médico, vai para o cemitério. Se esconder do padre... Não vai para o céu. Vai para o inferno. Tá certo. Então, na verdade, é fundamental essa entrevista, para que nós saibamos qual é o perfil dessa mãe ou do pai. Se há problemas genéticos na família, se há outros problemas inerentes a parentes próximos, isso é fundamental. Então, esse é o ponto de partida. Agora, doutor, assim, a criança nasceu, foi trabalhado com o papai, com a mamãe, olha, a criança ela tem esse problema, nasceu, não é defeito do pai, da mãe, não se trata de buscar culpados aí, enfim, trata de acolher essa criança, trata de receber, é um dom de Deus, é um filho, né, que tem essa paralisia, enfim, né, que tem essa encefalopatia. Agora, doutor, o que vai acontecer com a criança? Vamos, assim, projetar essa criança. Ela teve várias partes do seu cérebro com lesões, certo? Isso, exato. O que vai acontecer com ela? Vai ter dificuldade de falar, de andar, de comer, de aprender, enfim? Infelizmente, o diagnóstico, às vezes, é feito tardiamente. Geralmente, quem faz esse diagnóstico é o pediatra. É quem primeiro tem contato com a criança. E isso que você me perguntou tem a ver com as áreas que estão lesionadas e tem a ver com a extensão dessas áreas. Por exemplo, o cérebro, apesar de ser uma coisa só, ele tem áreas estanques... Vários departamentos, né? Cada uma tem uma função. Então, por exemplo, se ela tem uma lesão na área motora, ela vai ter problemas de motricidade. Quer dizer, a paralisia cerebral é uma doença que aliás, não é uma doença, é um estado neurológico que se caracteriza por uma disfunção dos movimentos e da postura, porque exatamente a área comprometida é a área motora do cérebro, é a área que comanda a motricidade. Mas ela poderá ter, por exemplo, uma lesão na área da visão, que fica aqui atrás. Então, ela vai ter um rebaixamento de visão. Ela pode ter uma lesão na área temporal, que é a área da audição, como também a área do comportamento. Ela pode ter uma lesão frontal, que é a área da memória. Então, ela poderá ter, associadamente à parte da disfunção motora, outras disfunções. E, se esta lesão comprometer o pensamento e a memória, às vezes a criança tem também uma deficiência mental, coisa que a paralisia cerebral geralmente respeita. Ela tem, mas ela não tem. Agora, doutor, mental. Isso é bem diferente de uma síndrome de Down, é bem diferente de, talvez, não sei se é o nome correto, aquele mongolismo, se é a mesma coisa. É. Ou seja, a síndrome de Down é uma trissomia de um cromossoma, ela é uma doença genética e ela acomete um determinado grupo de crianças. Não tem nada a ver com paralisia cerebral. Poderá ter concomitância dos dois? Poderá, se esse síndrome de Down já na sua formação, tiver algum desses fatores que acabam desencadeando também uma paralisia cerebral. Agora, é muito raro, né? Na verdade, é muito raro. E terminando de responder a sua pergunta, como que essa criança é acolhida? Uma vez feito o diagnóstico, ela tem que ser imediatamente direcionada por uma entidade que esteja apta a fazer esse tratamento em nível multidisciplinar. O atendimento de uma criança com paralisia cerebral é sempre multidisciplinar, como nós temos lá na Casa da Criança Paralítica, onde a gente recebe Depois, inclusive, crianças. A gente vai mostrar um vídeo, né? Um vídeo feito, um trabalho muito bonito que a Casa da Criança Paralítica de Campinas faz, a gente vai mostrar daqui um pouquinho, então não perca aí, para você entender na prática como é esse processo de cuidado, de acompanhamento, de reabilitação até em certo sentido, né, doutor? Exatamente. Agora, doutor Morisco, nesse sentido, assim, a pessoa, a criança vai crescendo, ok. Não é que ela, porque existem algumas patologias que, infelizmente, doutor, assim, poxa, vai chegar até o ponto, se a medicina dá um limite, né? Não é o caso da paralisia cerebral. Não. A pessoa pode ficar na fase adulta, jovem adulta, conviver com isso. Pode, exatamente aquilo que nós falamos. Uma patologia desse porte, ela não progride, ela é não progressiva.
mas as sequelas, os sintomas, os sinais clínicos decorrentes desta lesão, se atendidos de uma maneira adequada, eles melhoram. Então, essa é a finalidade do atendimento de uma criança com paralisia cerebral. Nós temos lá na nossa entidade pessoas que conviveram lá conosco a vida toda, hoje são adultos, muitos já reintegrados à convivência social. Porque apesar da sua limitação. Aprender a conviver com isso e tomar consciência. Foram tratadas convenientemente pela equipe multidisciplinar que constam, que essa equipe, nós temos lá, constando delas, fisioterapeuta, fonoaudióloga, terapia ocupacional, tem uma parte de holística, tem a parte de enfermagem, tem psicologia, enfim. Mais para frente, quando nós mostrarmos... Doutor, nós fomos às ruas também, fomos, né, colocamos a matéria em pauta aí e fomos ver também as perguntas, os questionamentos, as curiosidades do Santo Povo de Deus. Aqui o povo tem voz, o povo tem vez, o povo pergunta. Eu me chamo Verinaldo, eu gostaria de saber que uma criança com deficiência está apta a frequentar uma escola. E aí, doutor, quando é que uma criança que descobriu que está se tratando de paralisia cerebral, ela pode frequentar uma escola? O senhor citou numa resposta anterior que tem que ter um centro especializado. Uma escola comum não pode, doutor? Desde pode. que... É assim, a criança, quando ela é acolhida numa instituição como a nossa, ou similares, é feito um perfil dessa criança, é feita uma projeção de tratamento e é feita uma visualização lá no futuro. Existe todo um acompanhamento pedagógico enquanto ela está conosco ou em outra instituição deste porte. O pessoal que é afeito à instituição e que cuida da parte da pedagogia faz toda essa orientação para a família e faz todo esse direcionamento para a escola. É uma questão de respeito também, né, Se ela não tem deficiência mental, ela tem a sua limitação física, mas a sua cabecinha funciona. Então, ela deve ser encaminhada por uma instituição e ter a sua frequência em nível normal. Porque é uma questão de respeito para com a criança e respeito com a família, porque de repente a pessoa está numa escola, digamos, normal, comum, né? E ela vai sofrer, porque os coleguinhas que não sabem do grau, da importância, dos problemas, das sequelas, eles vão começar, assim, até mesmo gozações, piadas, Exato. Excluir. Então é uma questão de respeito da criança. Não é que ela vai ser segregada, ela vai primeiro ser tratada para depois ser reincorporada, né, doutor? Não tem dúvida. Né? Inclusive, nós temos lá em nossa instituição um setor de informática, que é impressionante você ver como essas crianças, com as suas limitações, acabam definindo certos programas e certas habilidades que, se não houvesse isso, elas nunca desenvolveriam. E aí a razão de ser dela estar inserida no contexto da sociedade. Fomos às ruas de novo, doutor. Tem mais povo pergunta aqui. Vamos lá. Meu nome é Eduardo. Eu gostaria de saber de você quais as atividades práticas que uma criança deficiente pode fazer. Daí, doutor, existe? A pessoa pode fazer atividades práticas, pode fazer até exercícios, pode fazer? Pode, depende da limitação. Deve. Depende mesmo com limitação, ela deve fazer aquilo que a sua limitação permite. Entendeu? Ela é treinada para isso. É importante saber que as limitações de uma criança, elas são assim, diferentes em seus vários setores, no próprio organismo. Por exemplo, existem vários tipos de lesões. Então, tem crianças que têm paralisia cerebral e tem, por exemplo, uma espasticidade, é uma espástica. Ela, logicamente, vai ter muita dificuldade sendo espástica. Tem outras crianças que têm uma lesão que é atetósica ou coreoatetósica, são movimentos estereotipados que existem nessas circunstâncias e que limitam também demais. Mas
Na eventual necessidade de exercício, esse exercício é direcionado tanto para um caso quanto para o outro caso. E aí existem técnicas específicas para isso, que depois eu posso discorrer para você. Maravilha. Doutor, sabe quem está mandando um abraço para o senhor aqui, para o programa? Vem da cidade de Hortolândia, o nosso amigo Paulo Celso. Obrigado, Paulo. Ele diz assim, ó, olá, Frei, parabéns a todos, parabéns por esse maravilhoso programa, como sempre, sempre instrutivo. O tema é de suma importância para todos. Sou sócio da Casa da Criança com Paralisia. Com muito orgulho o trabalho realizado nessa entidade é abençoado por Deus, né? Abraço a todos, o Paulo Celso de Hortolândia, ela também é sócio da casa e está participando. Que maravilha, doutor. Muito obrigado. Né? A gente convive e a gente vive graças a pessoas como o Celso. Com o Paulo, né? Obrigado, Paulo. Inclusive, depois, aí, no final do programa, a gente vai colocar o endereço, o telefone para você também visitar. As pessoas podem visitar, né, doutor, esse trabalho, né? Devem. Existe lá um grupo de acolhida, é só fazer um agendamento. A casa está disponível para essa visitação, assim como tem todo um trajeto a ser percorrido ali dentro, que ele vai ver setores de todos os itens, e ele pode ser um voluntário também. Ô, doutor, eu vou chamar um intervalo. No próximo bloco eu quero fazer a seguinte pergunta para o senhor, ou seja, aquelas famílias que não aceitam, que querem esconder, digamos, eu vou esconder o filho, vou esconder porque é vergonhoso, porque é um problema, né? Então, você vai dar um recadinho sobre essa situação, quando as pessoas, em lugar de buscar uma ajuda, buscar um tratamento, buscar um acompanhamento, escondem porque se torna vergonhoso para a família. Então, isso e muito mais no próximo bloco, aqui no seu Vida e Saúde, que volta, é claro, só para você.